Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa tarde. Estamos iniciando, então, nossa aula de hoje. Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa tarde. Estamos iniciando, então, nossa aula de hoje, na disciplina que nós estamos, disciplina Escrituras. E hoje nós vamos continuar o ponto onde nós paramos, porque na última aula nós falamos sobre o que é o Taná. Agora, acredito que todas as pessoas já conhecem, né, as partes, as divisões do Taná, nas suas três partes, também nas suas subdivisões, de acordo com essas subdivisões que incluem todos os detalhes a respeito do Taná. E hoje nós estaremos falando de uma parte que é a parte central, é a parte mais importante do Taná, que é a Torá. A Torá escrita, né, dos 5 livros de Moshe Rabbeinu, revelada a Moshe no Monte Sinai por Hashem, palavra por palavra, caracteres iniciais, caracteres finais, com as suas respectivas melodias. E hoje nós estamos vendo sobre esse conceito muito importante. Por quê? Porque todo o restante do Taná, ele vai ser exclusivamente sobre esse ponto, sobre onde reside os mandamentos, onde reside a história inicial da humanidade, a história inicial também do povo de Israel, onde se deu as obrigações, os deveres e também as promessas ao povo de Israel de uma forma inicial de origem, né? Ou seja, a base de tudo, o alicerce de tudo. A Torá, literalmente, nós podemos dizer que o significado literal da palavra Torá é ensinamento, é instrução. Podemos chamar também de doutrina. Por exemplo, se eu literalmente pegar a palavra Torá e for traduzi-la para o grego, a tradução mais correta seria didática, que seria doutrina. O que é uma doutrina? Uma doutrina é um ensinamento da verdade contida naquela essência. Então, isso é a Torá. A Torá, ela é um conjunto de ensinamentos e instruções a respeito das áreas da vida como um todo, da maneira como o ser humano pode conseguir conectar-se ao seu Criador, cumprir a sua missão. Para os judeus, com as suas 613 mitzvot, para toda a humanidade, o restante da humanidade, com suas 7 mitzvot beninoa, suas derivações, suas ramificações, todos os seus detalhes. Então, a Torá, dentro desse sentido, o sentido mais específico da raiz da palavra, seria isso: mandamentos e proibições, instrução, ensinamentos, seria o sentido mais básico. No entanto, o sentido de Torá não para por aí. Quando nós falamos da Torá, eu posso estar falando dos 5 livros de Moshe, 5 livros de Moisés, nosso mestre, também conhecidos como Pentateuco. No entanto, em hebraico, nós preferimos chamar de Humash. Que vem da palavra Hamash. Hamash significa os 5. São eles Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Podemos falar Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Torá, então, poderia ser o conjunto dos 5 livros, propriamente dito? Sim, poderia ser também. Então, nós já vimos que Torá é instrução, ensinamento, mandamentos e proibições, e agora estamos vendo também que a Torá pode ser a Torá escrita, reunido
os 5 livros de Moshe. Mas a explicação de Torá ainda não para por aí. Porque nós vamos conseguir visualizar que quando eu falo de Torá, eu também posso estar falando do Sefer Torá, do rolo de Torá que fica numa arca, pergaminho, numa sinagoga, do qual ele é retirado para as leituras do Shabat. O rolo de Torá é escrito por um sofer, um escriba, praticante, um judeu praticante, comprometido com a Torá, que tem santidade, que tem um nível de santidade muito grande, que é do chá muito grande. Então, eu posso estar falando também do Sefer Torá, não é verdade? Sim. Então, nós já vimos que Torá pode ser instrução, ensinamento, os 5 livros de Moshe e o rolo de Torá. Mas ainda não paramos por aí. Quando eu falo de Torá, também posso estar dizendo no sentido completo da Torá, de todos os livros do Taná, que muitas vezes também são chamados de Torá. A Torá, dentro do seu sentido completo, a Torá escrita dentro do seu sentido completo, ela engloba os 5 livros de Moshe, mas ela engloba os Neviim, os profetas, e os Ketuvim, os escritos. Muitas vezes você vai ver os rabinos, muitas vezes falarem assim, está na Torá no livro de Shemuel. Sim. Está na Torá no livro de Coelhos. Sim. Não está errado. Ele não errou em nada, não. Ele diz, o Tanakh, também como um todo, ele acaba recebendo o nome de Torá escrita. Nós já vimos que quando eu falo de Torá, eu posso estar me referindo a ensinamento, a instrução, aos 5 livros de Moshe, ou também eu posso estar me referindo ao Sefer Torá, o rolo de Torá, ou o Taná de forma completa. Aqui nós temos, então, a concepção total de Torá escrita. Essa é a concepção completa de Torá escrita. No entanto, nós sabemos que a Torá foi dada a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai não somente de forma escrita, mas também de forma oral. Então, o sentido de Torá, ela também vai ser Torá oral. A Torá oral também é Torá. Então, quando, por exemplo, eu estou falando da Mishnah, os leis e decretos contidos na Mishnah, na Guemará, nas discussões sobre as leis e os decretos, nos Midrashim, no Zohar, nos livros de Hassidut, o Tânia, por exemplo, o Bahir, por exemplo, nos decretos rabínicos, os decretos de Rabanã, nas instruções, os ensinamentos dos sábios, nas instruções dos ensinamentos dos Rabanim, dos Rishonim, dos Geonim, ou seja, dos sábios de todas as gerações. Ou seja, todo o conjunto de fontes que conecta-se até o Monte Sinai, dos nossos dias até o Monte Sinai. Eles são Torá também. Então, a Torá ela pode ser instrução, ensinamento, proibições, ordens, os 5 livros de Moshe, o Sefer Torá, o Taná, e agora nós estamos vendo também que a Mishnah, a Guemará, os Midrashim, o Zohar, os livros de Kabbalah, os livros de Hassidut, os decretos de Rabanã, os decretos rabínicos, os ensinamentos trazidos em um shiur por um rabino, os Hidushim, os ensinamentos dos sábios, os códigos de leis, por exemplo, Shulchan Aruch, Kitsu Shulchan Aruch, Shulchan Aruch Harav, Mishneh Torah, toda essa imensa quantidade de livros acumulados durante todas essas épocas, até os nossos dias. Livros, é claro, de Torá,
livros, é claro, de judaísmo ortodoxo, são considerados Torá. Mas o conceito de Torá, ele vai parar por aí? Ele vai ser um pouco mais abrangente. No entanto, uma dúvida que as pessoas geralmente têm é: a Torá, ela precede todo conhecimento, né? Com certeza. Mas existem outras formas de sabedoria, sabedorias de culturas, sabedoria de outros povos, linguagens, filosofias. Existem outras formas de sabedoria, sim. Necessariamente, sabedoria e formas de tecnologias, ou seja, tecnologias, não estou falando que seja algo mecânico, mas tudo aquilo, todo o conjunto de conhecimento adquirido e manuseado pelo ser humano em toda a história da humanidade é tecnologia, né? Então, todo esse nível de tecnologia, de conhecimento adquirido em todas essas gerações, muitos deles vão ter duas etapas. Uma delas, vamos lembrar que toda a humanidade ela recebeu 7 leis universais. Vamos lembrar que toda a humanidade também descende de Adam, Arishon e de Noé. Isso envolve conhecimentos adquiridos por eles e recebidos por eles durante muito tempo. Também. Agora, muitas vezes, esse nível de conhecimento adquirido, quando ele não está com a direção, com o norte do prisma da Torá, ele pode ser desvirtualizado e colocado com aquilo que melhor se adequou dentro daquele conjunto social, daquele local, daquela cultura. E pode-se ser, é claro, com isso, ser trocado as mensagens, né? É assim que surgiram, muitas vezes, as idolatrias. O ser humano tem sede de conhecer seu Criador. Só que, sem o norte da Torá, ele procurou inventar suas criações, transgredindo e cometendo grandes equívocos quanto a isso. No entanto, ainda que a Torá ela seja uma forma de sabedoria, e os outros povos também, nós, por exemplo, temos primariamente nossas formas de conhecimento, a sabedoria da Torá, ela sobrepuja a todas as outras. Porque ela é o nível de origem inicial de todo tipo de conhecimento, de todo tipo de sabedoria. Ou seja, toda forma de sabedoria, ela tem que passar pelo crivo da Torá. Toda forma de conhecimento, ela tem que ser testada pelo crivo da Torá. Se aquele tipo de conhecimento, ele é um conhecimento que leva à idolatria, ou um conhecimento que leva as pessoas a negarem a Deus, um nível de conhecimento que leva a pessoa, por exemplo, a deixar de amar o próximo, ou então não respeitar propriedades, ou então não respeitar os princípios da família, os princípios morais, ou então tratar as outras pessoas injustamente. É claro que esse conhecimento não é um conhecimento, digamos assim, saudável. O tipo de conhecimento, para ser saudável, ele tem que estar totalmente conectado àquilo que a Torá ela passa nas suas linhas, a sua forma de nos dar as orientações, as instruções, as ordens, as proibições. A Torá, assim como o Criador é uno e único. A Torá, ela também apresenta a sua própria unicidade, a sua própria uniformidade, a sua própria unidade. Ah, mas é claro, as pessoas vão falar, mas existem vários aspectos diferentes do judaísmo. Ou seja, aquilo que é proibido e aquilo que é ordenado pela Torá. Aí temos uma uniformidade. Apesar da Halahá poder ser cumprida de forma leniente ou flexível, ou de forma rígida, né?
ou dentro de um nível de severidade maior, ainda assim existe uma uniformidade. Por quê? A própria Allahá, ela coloca que existem esses próprios caminhos, a leniência e a rigidez, a flexibilidade e a severidade. Cada um escolhe, é claro, a maneira correta de poder cumprir de acordo com a sua própria, primeiro, seu nível de espiritualidade, seu nível de desenvolvimento e a sua maneira de compreensão. Então, é importante nós entendermos isso. Os vários aspectos, as várias linhas, as várias correntes de pensamento que existem no judaísmo, não quer dizer que existam várias formas de judaísmo. A forma do judaísmo é única. O que é o judaísmo? Primeiro a gente tem que entender o que é o judaísmo. Quando nós falamos do judaísmo, nós estamos falando de Torá. É o conjunto de conhecimentos passados por Hashem, a Moshe Rabbeinu, na Torá, escrita e oral. Esse conjunto de conhecimento que é o judaísmo. Então, propriamente, o judaísmo é isso, é o conjunto de conhecimento na Torá escrita e Torá oral. Dentro desse conjunto de conhecimento, as pessoas, é claro, elas podem estar trabalhando com a leniência ou trabalhando com a forma mais severa. A forma mais rígida, a forma mais dura e a forma mais flexível. Dependendo de como ela aprende dentro do nível de espiritualidade dela, é claro. Mas são escadas, né? São níveis que você vai galgando de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua caminhada, de acordo com a sua vida, no seu dia a dia. Mas não significa que existem vários tipos de judaísmo. O judaísmo é Torá, Torá escrita e Torá oral. Para os judeus, são 603 mitzvot. Para os não-judeus, para as nações, o mundo inteiro, com as suas 7 leis universais, suas ramificações e derivações. Então, isso é a Torá. Vimos, então, aqui que Torá ela pode ser instruções, ensinamentos, proibições e ordens. Pode ser também os 5 livros de Moshe, pode ser também o Sefer Torá, também Torá é o Taná por inteiro, e Torá é toda a Torá oral também. Ou seja, quando eu falo de tudo isso envolvendo aqui, tudo isso é Torá. Torá não é algo apenas limitado àquilo que está superficial, mas é algo que vai muito além daquilo que nós possamos compreender, ou entender, ou nos aprofundarmos em nossos momentos. Então, vamos agora abrir para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, pode deixar aí no chat, nós estaremos respondendo.
Então, gente, todos entenderam? Está tudo ok? Tudo bem, então. Então, nós estaremos disponibilizando para vocês a gravação dessa aula lá no grupo da disciplina, tá? E também na nossa plataforma. Estaremos postando mais uma atividade hoje. A atividade semanal que eu vou postar hoje, ela pode ser feita até no próximo domingo, onde nós estaremos, então, lançando as notas, tá bom? Que a Shem possa dar muitas bênçãos a todos vocês, uma ótima noite, uma ótima semana. Shalom, shalom a todos.